E aí, pessoal, vamos mergulhar em uma revisão de alto rendimento do material 22.10, focada especificamente no regulamento da Lei de Licitações do Paraná, o Decreto Estadual 10.086 de 2022. O nosso objetivo hoje é bem simples: transformar aquela leitura densa do título 3 em um mapa claro, direto e sem enrolação para aprovação. Vamos destrinchar as regras sobre execução de obras, a fase de pós-ocupação e a parte de integridade. Essa análise foi desenhada cirurgicamente para maximizar o desempenho nas provas, filtrando só o que realmente cai. Para organizar o nosso estudo, a nossa agenda espelha direitinho o ciclo de vida do contrato. Vai ser assim: 1. Execução e alterações contratuais. 2. A fase de pós-ocupação. 3. Avaliação de desempenho e superfaturamento. 4. Manutenção e metodologia BIM. E fechando com ponto 5, obras e programas de integridade. Bora lá? Então, abrindo a nossa primeira parte, execução e alterações contratuais. Vamos dar uma passada pelos artigos 489 a 503. Imagina o seguinte: a licitação acabou e a obra finalmente vai começar. Aí vem aquela clássica pegadinha de concurso. É super comum a gente pensar que quem desenhou o projeto seria a pessoa perfeita para supervisionar a construção, certo? Errado. O artigo 488 é claríssimo. O autor do projeto não tem direito subjetivo de ser contratado para supervisão sem passar por licitação. Não existe dispensa automática só por isso, então não caiam nessa armadilha. Agora, se tem uma coisa que as bancas amam de paixão, são os números. E esse limite precisa estar tatuado na memória. Quando o assunto é falha ou omissão no projeto básico, os aditivos contratuais têm uma trava super rígida. Não dá para passar de 10% do valor total do contrato. É literalmente um teto para evitar que projetos mal feitos esvaziem os cofres públicos. Resumindo as regras do jogo para as alterações, primeiro, se a proposta chegar com quantidades diferentes do orçamento base, ela já nasce irregular. Ponto. Segundo, aditivo é sempre a exceção da exceção, tá? Só rola para fatos imprevisíveis o pedido da própria administração, mantendo sempre o equilíbrio econômico original. E terceiro, lá na contratação integrada ou semi-integrada, alterar valor é proibido, a não ser que seja um pedido direto da administração para alguma adequação técnica e nunca por um erro da contratada. Avançando para a nossa segunda parte, a fase de pós-ocupação. O que acontece depois da entrega das chaves? Acha que a responsabilidade do Estado acaba quando a fita de inauguração é cortada? Nem pensar. O artigo 504 monta uma linha do tempo muito bem definida no pós-obra. Começa ali com o recebimento provisório. Logo em seguida, o órgão que vai usar o espaço precisa atestar ativamente se existem falhas construtivas. E a coisa não para por aí. A administração é obrigada a fazer inspeções periódicas durante todo aquele prazo de garantia de 5 anos previsto lá no Código Civil. E um detalhe fundamental que derruba muita gente desatenta: essas inspeções não são um mero passeio pelos corredores para ver se a pintura está bonita. A legislação exige que o trabalho seja conduzido por profissionais habilitados, com instrumentos técnicos apropriados para localizar e registrar qualquer defeito formalmente. É uma verdadeira auditoria técnica. Entrando na nossa terceira sessão, avaliação de desempenho e superfaturamento. É hora de auditar e punir fraudes. Atenção máxima agora, porque essa área é uma verdadeira mina de ouro para questões de múltipla escolha. O artigo 508 lista os tipos exatos de superfaturamento. As bancas adoram misturar esses conceitos, então fiquem de olho nestes termos: jogo de planilha, reajustamento irregular de preços, adiantamento não previsto, distorção do cronograma físico-financeiro e prorrogação injustificada de prazo. Então, o ponto crucial aqui é entender e cravar a definição de jogo de planilha. O negócio funciona assim: rola uma manipulação nas quantidades dos itens durante a obra. A empresa diminui a quantidade de itens que tinham preços baixos e aumenta de forma bizarra os itens com preços altíssimos. O resultado? Isso quebra o equilíbrio original do contrato e dá um baita prejuízo para a administração. Memorizem bem esse mecanismo. E para fugir das armadilhas da prova, a gente precisa separar muito bem duas manobras que parecem a mesma coisa. A distorção do cronograma é quando a empresa leva muito dinheiro logo no começo da obra, em serviços com preços superinflados, prometendo que vai compensar dando desconto lá nos serviços finais. Descontos que muitas vezes nem acontecem. Já a prorrogação injustificada é o pagamento indevido pura e simplesmente pelo aumento do tempo da obra, sem nenhuma razão legal válida. São ilícitos diferentes na prática. Vamos para a seção 4, manutenção e metodologia BIM.
A tecnologia finalmente chegando nas obras públicas. Hoje em dia, a gestão da infraestrutura não é feita mais com papel e caneta. A grande estrela do artigo 523 é o BIM, mais especificamente o conceito de Open BIM. É uma metodologia totalmente colaborativa. Funciona assim: se o contrato público exige essas tecnologias de modelagem da informação, ele tem que ser aberto. Isso garante que a informação flua e possa ser lida sem depender de um único software comercial fechado. É a tecnologia a serviço do Estado. E o decreto cria um verdadeiro ecossistema estadual estruturado em 3 pilares básicos. Primeiro, um ambiente comum de dados único. Segundo, soluções de tecnologia focadas na gestão e fiscalização. E o terceiro, que é de cair em prova, plataformas dedicadas exclusivamente para capacitar tecnicamente os servidores do Estado no uso dessa metodologia. A capacitação virou regra. Temos também uma ferramenta super moderna, o IMR, Instrumento de Medição de Resultados. O artigo 528 inova legal aqui, porque ele permite a remuneração variável. Ou seja, se a empresa contratada atingir metas superiores de desempenho, cumprir os prazos de forma super ágil e respeitar critérios de sustentabilidade, ela pode ganhar um bônus. É o Estado incentivando e pagando mais pela qualidade superior entregue. E assim chegamos na última seção, a parte 5, obras e programas de integridade. O foco em garantir o compliance em projetos imensos. Quando a gente fala de projetos bilionários, os riscos vão lá para o alto. E é por isso que as medidas anticorrupção são tão cobradas. O artigo 531 define o programa de integridade como aquele conjunto de mecanismos internos das próprias empresas. Resumindo, é a exigência de ter uma auditoria eficiente, incentivar o pessoal a denunciar irregularidades e ter um código de ética que não seja de enfeite, capaz de detectar e resolver qualquer fraude contra o dinheiro público. E o que é bem bacana dessa regra é que ela é uma faca de 2 gumes. Por um lado, se a empresa for obrigada a ter o programa e não implementar, ela leva uma multa pesada por inexecução parcial do contrato. Por outro lado, para quem já tem um programa bacana rodando, isso serve até como critério de desempate durante uma licitação. O compliance se transforma em uma baita vantagem competitiva no fim das contas. Mas e se pintar uma denúncia de fraude, como funciona o procedimento? Esse passo a passo costuma chover em provas. Funciona assim. Primeiro, a empresa tem que gerar um protocolo interno. Segundo, precisa comunicar imediatamente à administração pública. Terceiro, forma-se uma comissão interna para apurar o caso. E, por fim, não importa qual seja o resultado, a cópia integral do processo vai parar nas mãos do Estado. É transparência total exigida por lei. E muito cuidado com as pegadinhas em relação a essa comissão de apuração. A lei exige uma equipe multidisciplinar super específica. Anota aí, a comissão tem que ter pelo menos um contador, um administrador e um profissional da engenharia ou arquitetura. As bancas vão tentar trocar esses cargos por advogado, economista, só para invalidar a alternativa e confundir todo mundo na hora do exame. E olha só como o legislador foi certeiro no artigo 536. A lei proíbe expressamente que aquele código de ética seja um documento jurídico obscuro, feito para ninguém entender. Ele exige uma linguagem de fácil compreensão e conceitos bem definidos. É um detalhezinho aparentemente bobo, mas muito cobrado, justamente porque mostra como os princípios da publicidade e da eficiência são aplicados de forma prática no compliance. Para fechar a nossa análise, eu deixo uma provocação bem rápida. Se no dia do concurso aparecer uma questão afirmando que a administração pode alterar os projetos de forma ilimitada ou que o superfaturamento é tudo a mesma coisa, qual deve ser a reação? A resposta, claro, é que a alternativa está furada. Lembrar da trava dos 10% para erros de projeto e dominar os tipos exatos de fraude, como o jogo de planilha, é o que garante aquele ponto precioso. Focar nessas restrições e terminologias é o caminho mais rápido para a aprovação. Vamos ficando por aqui, bons estudos e até a próxima revisão.